Então vamos continuar falando aí sobre análise de investimentos. É uma análise fundamental porque ninguém, é maluco o suficiente para fazer um investimento sem ter noção se isso vai lhe trazer bons resultados ou não, resultados positivos ou não. Quando eu falo de resultados positivos, é sempre bom a gente pensar que isso depende muito de quanto você está investindo. No primeiro exemplo que nós fizemos, nós falamos do resultado tão negativo. Então, descarta-se essa possibilidade de investir quando você analisa pelo VPL e acha um VPL negativo. Então, sem chance de investir. No segundo exemplo, houve um investimento de 350 mil e o resultado foi positivo, 23 mil e alguma coisa. Ótimo, o resultado foi positivo. Entretanto, é preciso a gente avaliar qual que é o costume de retorno da empresa. Está acostumada a investir para receber quanto de volta? Se o investimento fosse, por exemplo, de R$1 milhão, 23 mil seria vantajoso? Compensaria o investimento? Então não é só o fato de ser positivo. É preciso se pensar positivo, mas vale a pena? É um positivo que vale a pena? Porque qualquer valor maior que zero vai ser positivo, né? Vale a pena o investimento? É preciso pensar sobre isso. Então, vou apresentar para vocês uma outra ferramenta que nos permite fazer essa análise de investimento, que é a taxa interna de retorno. É uma taxa bastante conhecida como TIR. Ela foi pensada e calculada por Keynes para nos dar uma outra possibilidade de calcular, de analisar aí os investimentos. Agora a gente tem que pensar o seguinte, olha, a taxa interna de retorno ela é vantajosa porque nos dá uma taxa que faz com que a gente perceba, que a gente tenha um parâmetro, certo? Entretanto, é necessário que o fluxo de caixa seja regular e não é interessante quando se trabalha com diferentes taxas, tá? Então ela é mais interessante para o fluxo de caixa regular, normal, tá? Sem grandes variações de taxa. Então, o que é a taxa interna de retorno? É a taxa que faz com que a gente perceba quando que o valor presente líquido vai ser zero, certo? Então, se o investimento fosse para não ter resultado nenhum, por exemplo, para não ser nem positivo nem negativo. É a taxa que a gente que vai permitir que o valor presente líquido seja igual a zero. Nós calculamos o valor presente líquido aí no vídeo anterior, a gente viu valores positivos, valores negativos. Agora a gente vai identificar qual que é a taxa que vai permitir que esse valor seja igual a zero. Eu vou considerar aí os mesmos exemplos anteriores e antes disso, entretanto, existe uma fórmula aqui para a gente calcular essa fórmula, esse somatório aqui, né? E ele tem que ter um resultado igual a zero, que já dá para perceber que é completamente inviável a gente fazer um cálculo desse manual. Porque aqui, quem que é FCT? Esse FT aí o fluxo de caixa, o somatório do fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa que a gente está procurando, que é o TIR, elevado ao período. Se esse período T aqui é o período, se esse período for, por exemplo, 24 meses, já pensou o polinômio que isso vai gerar? Então não é interessante a gente fazer esse cálculo utilizando aí manualmente, tá? Ele pode ser feito pelo Excel e ele também pode ser feito pela calculadora financeira, que é a forma como eu vou orientar para vocês fazerem aqui. Então veja só, no nosso primeiro exemplo, nós tínhamos lá um investimento inicial de R$350 mil. E, só relembrando aqui os valores, nós tínhamos 4 entradas positivas, né, de R$95 mil. A gente avaliou, viu que pelo VPL deu um valor negativo, a gente já descartou isso. Mas nós estamos fazendo a avaliação agora usando uma outra técnica, que é a técnica de Keynes, a taxa interna de retorno, a TIR, tá? Como é que a gente calcula isso na calculadora?
Como as parcelas são iguais, tem uma maneira mais fácil até de calcular, mas eu vou colocar aqui de um jeito que você vai poder utilizar para calcular se os valores forem diferentes, forem diversificados, tá? Porque sendo iguais, a gente poderia utilizar lá o recurso do PMT, né, pagamentos iguais, e calcular tranquilamente. Mas aqui a gente vai utilizar aí esse caminho que permite vocês utilizarem para qualquer fluxo de caixa. Então veja só, os 350 mil investidos, né, um valor negativo, é um valor que sai do seu bolso para o investimento, então ele vai ser negativado, 350 mil CHS G. Quando você ativa lá a tecla G da calculadora financeira, você aciona as funções em azul, certo? Então você vai vai procurar lá em azul, as letrinhas em azul, você vai achar CFO. Então 350 mil CHS G CFO, pronto, já informou que esse foi o seu investimento. Agora os retornos, 95 mil GCFJ, vai repetir isso por 4 vezes, considerando que lá são 4 pagamentos, 4 entradas, informa qual foi a taxa de atratividade, a taxa que foi dada para ser pago, né, que iria, a taxa do projeto, 10% ao mês lá foi dado. Então você informa 10 e aciona agora a tecla F, e a tecla F vai acionar as funções que estão em laranja, você vai procurar lá NPV, vai aparecer o resultado que a gente encontrou na questão anterior, que é menos 48 mil e alguma coisa. Esse resultado é o VPL, tá? Pronto, você achou ali o VPL? De novo, aciona a tecla F, vai em IRR, e o resultado que vai aparecer na tela será o TIR, tá? Que nesse caso aí deu 3,37%. Esse é o TIR, certo? A taxa de retorno que nós encontramos nessa proposta de investimento é 3,37%. Ela é uma taxa menor do que aquela que foi anunciada, que foi 10%. Se a taxa, o TI aqui, ele foi menor que, eu vou chamar TMA, taxa mínima de atratividade, a taxa aqui do projeto que foi anunciado 10%, né? E você encontrou aqui um TI que foi menor que isso, então o projeto ele é inviável, tá? Inviável. Porque a taxa mínima, a taxa interna de retorno, ou seja, o TI, está sendo menor do que a taxa mínima de atratividade. Foi proposto uma taxa de 10%, só que quando você calculou a taxa interna de retorno, você encontrou um valor bastante inferior àquilo que foi proposto. Então, essa taxa faz com que o projeto seja inviável. Lembrando aí que essa taxa só vai ser interessante quando os pagamentos eles forem, não precisam ser iguais, mas as taxas não podem sofrer essa variação, a taxa aí do fluxo de caixa, certo? No exemplo 2 que a gente respondeu lá no vídeo anterior também, nós encontramos lá um saldo positivo do valor presente igual a 23 mil e alguma coisa. Então, a gente viu que o projeto seria viável, né? Considerando que acima de 0 é positivo e que está sendo viável. Pelo menos não vai ter prejuízo. A viabilidade aí vai depender da política da empresa, da política de quem está investindo, do desejo, né? Também quanto você gostaria. Tá bom, deu R$1, de valor presente líquido. É positivo, é interessante para você, tá afim de correr os riscos, etc, por causa de R$1? Quer dizer, isso é uma avaliação que vai depender de empresa para empresa, de investidor para investidor. Então a gente tem aí 350 mil foi o valor, a gente vai usar a mesma fórmula anterior, tá? Foi o valor investido, então tem que ser negativado, GCFO, digita aí os valores das parcelas. Primeira parcela 150 mil GCFJ,
os três processos aqui você vai fazer igualmente. Você vai digitar 10i. Quando você aciona FNPV, você vai achar o valor presente líquido, que vai ser exatamente igual ao que a gente calculou anteriormente. Você digita então FRR, você vai achar a TIR. E nesse caso é 13,7%. Então foi anunciado aí uma taxa de 10%. E nós encontramos uma TIR que foi 13,7%. Então a TIR aqui ela está sendo maior do que a taxa mínima de atratividade, né? Então ela está sendo maior do que aquilo que foi oferecido pelo projeto. 13,7 é maior do que 10. Então, nesse caso, o projeto já é viável. Aqui, esse projeto ele já pode ser aceito, né? Porque comprovou-se uma viabilidade nesse projeto. É importante a gente saber que a taxa interna de retorno, a TI, é aquela taxa que permite que o retorno dos investimentos, o resgate, né, do valor investido, faça com que o seu PVL, o seu valor presente líquido, seja igual a zero. Então você vai ter um parâmetro. Quando o TI é maior do que a taxa mínima de atratividade, o projeto deve ser aceito. Se o TIR, né, for menor, a TIR, né, a taxa TIR, for menor do que a taxa mínima de atratividade, aí ela não deve ser aceita, o projeto é inviável, tá bom?